Numa fábrica de conservas em Lavra, no concelho de Matosinhos, está a esta hora a repórter da SIC, Catarina Lázaro. Catarina, muito bom dia. As mulheres que aí trabalham têm ajuda em casa ou há razões de queixa? Olá, muito bom dia. Pois essa pergunta tem apenas uma resposta, depende. A verdade é que há mulheres que dizem que são umas autênticas divas em casa e que têm a ajuda dos homens nas tarefas domésticas, mas há outras que de facto dizem que depois do trabalho na fábrica ainda têm uma carga de trabalhos em casa. Vamos tentar perceber aqui com um jovem casal aqui que trabalha na fábrica de conservas Ramírez, porque na verdade esta é uma fábrica que vai já na quinta geração, na administração destas conservas, mas que tem aqui várias famílias a trabalhar. É o caso da Cristina, ela que está noiva do Miguel, e eu gostava de lhe perguntar se na altura em que aceitou, em que disse sim, eu aceito casar contigo, se fazer as tarefas domésticas se foi ou não um requisito importante para si. Na verdade, sim, claro, mas como já vivemos há algum tempo juntos, já sei mais ou menos as coisas que ele sabe fazer e que ajuda. Tenho que aceitar. Aceitei. Claro. Mas ele ajuda ou não ajuda? Claro que ajudo, então, com certeza. O que faz? Quais é que são as suas especialidades? Faço tudo. Trato a roupa, se eu preciso aspirar, aspiro. Passar a ferro não é o meu forte. Isso está aí a Cristina. Eu gosto. Gosto de passar a ferro, arrumo, limpo o pó. Cozinhar, quem é que cozinha lá em casa? A maior parte das vezes não comemos em casa, vamos mais comer aos pais e aos sogros, mas ele gosta muito de fazer a sopa e comemos a sopa que ele faz. Cozinhamos os dois sempre. Sim. É tudo em conjunto, lá em casa é mesmo verdade, é tudo em conjunto. Sobra mais tempo para a gente namorar. Mas vocês com os vossos pais, esse também era o exemplo que tinham em casa? Sim, desde pequeno fui habituado a lavar a louça e a fazer o jantar, o almoço, sim. Desde pequeno. O seu pai também ajudava a sua mãe lá em casa? Também. Sempre. E o meu irmão igual. Desde pequeno. E a Cristina, como é que era? Eu quando era mais jovem não ajudava muito a minha mãe, porque eu ia para a beira das panelas e ela preferia estar sozinha lá mais à vontade e afastava-me um pouco e eu também era mais preguiçosa nesse aspecto. O seu pai ajudava a mãe? Não ajuda muito, não ajuda muito. Acham que esta é uma questão geracional? Sim. Mas felizmente arranjei um namorado 5 estrelas em que me ensinou muitas coisas, em que estou-lhe grata e por isso é que aceitei casar com ele, claro. E agora, como é que vai ser quando tiverem filhos? Também vai ser tudo a partilhar? Fraldas e tudo? Essa parte ainda não sei. Fraldas acho que é mais para a Cristina. Acha que os filhos, as mães são mais competentes para cuidar dos filhos? Acho que sim. Porquê? Só tem mais paciência. Eu ofereço-lhe um curso dos primeiros, como dar as fraldas e isso. Eu ofereço-lhe um curso. É? E para fazer os trabalhos de casa, para ajudar as crianças nos trabalhos de casa, aí já se sente mais capaz? À vontade, sim. Isso não há problema nenhum. Acho que sim. Muito obrigada. Ficar então aqui um testemunho de uma nova geração que acredita que tarefas domésticas são para dividir, independentemente de ser o homem ou a mulher a fazê-las. Repórter da SIC, Catarina Lázaro, no concelho de Matosinhos, com um casal onde parece existir, de facto, igualdade. E a esta hora, num café na cidade de Bragança, está o repórter da SIC, João Faiões. Bom dia. Aí na zona de Trás-os-Montes há divisão de tarefas? Bom, é uma pergunta que eu vou colocar ao João Faiões mais daqui a pouco, porque recebo a indicação de que este direto não está pronto, por isso vamos tratar já do tema da opinião pública. Bom, recebo a indicação que afinal o João Faiões já está pronto. João, muito bom dia. Pergunto se há divisão de tarefas aí na zona de Trás-os-Montes. Também há de tudo. É isso que vamos começar por perceber aqui com o senhor que está aqui no café. Bom dia. Eu perguntava-lhe se partilha e divide as tarefas domésticas com a esposa. É casado? Olha, sou casado e partilho certas tarefas com a minha esposa. Portanto, na parte da alimentação, eu faço a comida quase todos os dias. Não é quase todos os dias que faço a parte da roupa. A roupa já é mais da parte da mulher. Portanto, elas foram mais talhadas para tratar da roupa do marido, dos filhos.
Quanto à outra parte da casa, ajuda a fazer muitas vezes a cama, mudar de roupa, a roupa da cama, isso também partilho. A nível de levantamento, portanto, da louça, levantá-la da mesa, metê-la na máquina, também partilho, porque ambos os dois sujamos os pratos e ambos os dois sujamos as colheres e os garfos. Só vivem os dois? Sim, só vivemos os dois. A minha filha está casada, o meu filho emigrou, foi para a França, portanto, e agora vivemos os dois. Mas sempre foi assim esta partilha, quando os filhos eram novos? Quando a nível de fazer de comer, sempre fiz de comer, porque adoro fazer de comer, portanto é a primeira parte, e é uma coisa que... Tratar dos filhos? Tratar dos filhos era mais dela. Porquê? Porque eu entrava às 8 a trabalhar e eram, olha, vou-lhe dizer uma coisa, eram outros tempos. Portanto, já estou casado há 40 anos e tínhamos outra maneira de ver as situações. Hoje estamos um bocadinho mais abertos e antigamente, como eu digo muitas vezes, já não a minha mulher, mas muitas vezes atrás, antigamente as mulheres eram um pouco escravas da família, porque era tornarem 9 ou 10 filhos, lavar a louça, lavar a roupa, tratar do marido e muitas vezes, sabe Deus, ainda irem sacrificar-se para o terreno, para a lavoura. Agora, não, as coisas já estão mais abertas, o pensamento da maneira de pensar o homem e a mulher é totalmente diferente. O seu também mudou com o tempo? Também mudei um pouco com o tempo e às vezes a vida obriga-nos a mudar. A vida, doenças, o sabermos estar na vida. E mudamos um bocado. E acha que hoje em dia esse problema já está ultrapassado ou ainda há uma cultura e uma mentalidade? Ainda há uma parte de pessoas que não conseguem partilhar certas tarefas em casa. Ainda pensam que o homem é o homem e a mulher é a mulher e é a escrava e é que tem que fazer. Eu acho que as pessoas deviam se consciencializar que as tarefas de um casal, quando se casam os dois na mesma altura, ou vão ao registro civil na mesma altura, porque também devem partilhar tudo o que tiverem em casa da mesma forma e da mesma maneira. Muito obrigado pelo seu depoimento. Aqui está então um exemplo de que houve uma evolução também na mentalidade das pessoas. Este exemplo deste senhor que já pensou de outra maneira e que hoje atualizou de facto a sua prática e a sua maneira de proceder dentro de casa. João Faiões, que esta manhã está a ouvir opiniões na cidade de Bragança. No Algarve está a Conceição Ribeiro, mais precisamente num cabeleireiro em Faro, para perceber, bom dia Conceição, se a partilha de tarefas em casa é um conceito enraizado por aí. Começa a ser. Esta manhã, por exemplo, nós estivemos numa barbearia em Olhão, uma barbearia cujos clientes e proprietário também já tinham mais alguma idade e as pessoas confessavam que não ajudavam muito em casa, que as tarefas domésticas eram essencialmente para as mulheres. Estamos agora num cabeleireiro da Baixa de Faro, a faixa etária é são pessoas mais jovens e aqui já se nota alguma preocupação em haver esta divisão e partilha de tarefas domésticas. É o que acontece, por exemplo, em casa do António, um dos cabeleireiros aqui deste salão. António, estava-me a dizer que lá em casa faz tudo a meias com a sua esposa. Exato, faço sim. Que tipo de tarefas é que normalmente partilham? Normalmente eu cozinho, ponho a roupa na máquina a lavar, estendo, depois apanho, só que eu não sei engomar, né? Passar a ferra com ela? Sim. Mas, por exemplo, ela também cozinha, fazem isso tudo a meias? Exato. E trabalham ambos muitas horas fora de casa? Como é que fazem a gestão depois das compras, das tarefas? Quem chega à casa primeiro é quem faz as coisas ou há tarefas divididas? Há tarefas divididas. Por vezes que faço as compras, muitas das vezes vamos sempre juntos, porque ela não pode carregar muito peso, então que vou ajudá-la. E encara estas tarefas como uma ajuda que dá à sua esposa ou como parte da sua responsabilidade também? É parte também da minha responsabilidade e é uma ajuda também que eu tenho que dar a ela e ela merece. É uma boa pessoa, é uma boa mulher e... Tem filhos em idade escolar? Quem é que ajuda com os TPC? É mais ela. Tem mais paciência? Paciência, exato. Muito bem. Vamos tentar então agora falar aqui com uma das cabeleireiras. Irina, és casada, como é que são as coisas lá em casa? O marido ajuda, nem por isso? Neste momento ele já ajuda qualquer coisa. Leva ao lixo, faz a comida, que isso é ele que faz porque eu não tenho jeitinho nenhum. E tentamos algumas coisas, se nós não dissermos eles não fazem. Quase que precisam que a gente tenha lá uns lembretes para eles fazerem. Mas de resto, se a gente pedir, reclamam, mas fazem.
E achas que não ajuda porque não foi educado dessa maneira ou é simplesmente porque não tem jeito? Acho que com os anos vais adquirindo alguma experiência e vais começando a fazer. Logo ao início, claro que as mães ajudam e fazem tudo por eles. Depois, quando eles começam a ver que não há as mães para fazer, têm que fazer. E quando se trabalha muitas horas, como é o caso de um cabeleireiro, não é? Em que são muitas horas seguidas, como é que é chegar a casa e encontrar ainda uma série de coisas por fazer? De vez em quando não há discussões lá em casa por causa disso? Discussões, claro que sim, não é? Mas são discussões que são fáceis de dizer, olha, vai fazer isto, que eu vou fazer aquilo. Ou queres ir fazer isto que eu vou fazer? Pronto. E alguém tem que o fazer. Se não, pagas à empregada que ela vai lá à casa e faz. Já agora vamos ouvir aqui outra opinião de uma cliente que não quer falar. Não, peço desculpa. Tudo bem. Então vamos aqui a mais uma cabeleireira. Ana, lá em casa, como é que são as coisas? Também são tarefas divididas ou... São divididas. Eu sujo e ele limpa. Não, estou a brincar. Não, nós dividimos bem as tarefas. Cozinhar é que ele não cozinha. Tem que ser eu a fazer. Mas limpar, arrumar, pôr a máquina a lavar também não é bem propriamente. E é preciso um pedido? É preciso dizer, olha, há isto para fazer? Ou as coisas acontecem? Não. Ele tem vontade própria de fazer as coisas. Até porque uma criança nós temos que dividir as tarefas, porque é impossível. E já se nota isso também na forma como vocês lidam com o vosso filho? Sim. Já estamos a implementar. Sujas e a seguir arrumas. E ela faz. Já faz isso também. Tá? Muito obrigada. Portanto, já há aqui alguns sinais de que algumas coisas estão a mudar, pelo menos nestas gerações mais novas, em que parece haver uma vontade de partilha das tarefas domésticas. Conceição Ribeiro, em direto de Faro, no Algarve, esta manhã. E no Opinião Pública desta terça-feira falamos sobre a igualdade entre homens e mulheres no que diz respeito à conciliação da vida familiar com a vida profissional. Queremos ouvir o seu testemunho e saber de que forma é feita essa gestão de tarefas em casa. Acha que as mulheres continuam a ser as mais penalizadas neste campo? Em que áreas aponta maiores assimetrias entre homens e mulheres? E que tipo de medidas devem ser adotadas para um maior equilíbrio e mudança de mentalidade? Já sabe que para participar pode fazê-lo através dos números de telefone do programa, que está a ver agora no ecrã, 214161147 ou 214161148. A Opinião Pública prolonga-se até perto do meio-dia. E hoje temos duas convidadas em estúdio, Teresa Fragoso, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e também Matilde Valente Rosa, do Social Data Lab, um laboratório de análise social. Bom dia às duas. Desde já, obrigada pela presença nesta Opinião Pública. Teresa, vou começar por si. Quão longe estamos, enquanto país, da igualdade de género? Olha, de acordo com estudos mais recentes, e eles são feitos ao nível europeu e até mundial, no mundo ainda estamos a cerca de 170 anos de distância da igualdade de género. Este é um estudo do World Economic Forum. Estas assimetrias que aqui são retratadas nesta reportagem, e dizer-vos em primeiro lugar, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género faz 40 anos este ano, e uma reportagem como esta é um verdadeiro serviço público, porque coloca toda a população a discutir este tema que nós tentamos, ao longo dos últimos 40 anos, trazer ao debate, modificar as leis necessárias, mudar as mentalidades através da educação e, portanto, um programa como este, que gera debate e que põe as pessoas com a informação, com os dados, a questionar-se sobre esta realidade, é muito importante, exatamente. Mas, portanto, estamos nos lugares do fundo da tabela. Até por comparação com outros países da União Europeia? Sim e não, depende das áreas. Por exemplo, ao nível da educação, e há uma evolução muito grande dos últimos 40 anos, portanto, desde que Portugal entrou em democracia. Nós temos, por um lado, na faixa etária das mulheres mais idosas, um maior número de iliteracia, portanto, 70% das mulheres no país, mas depois, nas faixas etárias mais jovens, houve aqui uma inversão. 60% dos estudantes e das estudantes universitárias, na verdade, são as estudantes, são mulheres. Temos mais mulheres a saírem do ensino superior atualmente do que os homens. Mas não temos mais mulheres em cargos de topo do que os homens ainda. É aí, portanto, há diferentes áreas. Não sei, ontem eu também tive a oportunidade de ver a reportagem e havia uma supervisora do CTT que referiu algumas ameaças, inclusivamente, que tinha sido alvo quando tentou se ingrar no mundo de homens, não é? Portanto, não é fácil, há uma série de obstáculos mais visíveis, mais subtis, para que uma mulher possa assumir um cargo de liderança.
E, portanto, é preciso fazer alterações várias na educação, mas também, às vezes, na legislação. Não é por acaso que estava em debate ainda esta semana na Assembleia da República um diploma, legislação para estabelecer um mínimo de igualdade entre mulheres e homens nos conselhos de administração das empresas públicas, mas também das privadas. Matilde, vamos a estas entrevistas que serviram de base a esta reportagem da SIC para conhecermos melhor o nosso país e concretamente a igualdade de género. Como é que foi selecionada esta amostra e como é que foram feitas estas entrevistas? Portanto, em primeiro lugar, bom dia e obrigado pelo convite da Sociedade Taleb estar presente. Relativamente ao estudo, e antes de falar concretamente do trabalho da Sociedade Taleb, penso que é importante referir o que é que esteve na base deste trabalho. Então, a base deste trabalho teve um inquérito à fecundidade realizado pelo INE e pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2013, em que se percebeu como é que se dividiam as tarefas. Portanto, analisou-se a realidade. Quem é que faz o quê? O nosso estudo não foi analisar quem é que faz o quê, foi analisar o que é que está dentro da cabeça das pessoas, ou seja, o que é que as pessoas acham que deve acontecer. Ou seja, não tem que coincidir necessariamente com a realidade, ou seja, eu posso fazer uma tarefa, mas achar que não tenho que ser eu, ou que eu não estou mais competente a fazer a tarefa. Então nós vamos perguntar às pessoas, ok, esta é a realidade, mas vocês concordam com esta é a realidade? Identificam-se? Acham que as mulheres estão mais aptas ou os homens estão mais aptos a fazer determinadas tarefas? Foi isso que a Sociedade Taleb, um laboratório de análise social, juntamente com a multinacional de estudos de mercado, GfK, foi fazer. Como é que decorreu este estudo? Inquirimos 1004 indivíduos, entrevistas presenciais e diretas na casa destes indivíduos, portanto as pessoas foram inquiridas sem estar o marido ao lado, a mulher e os filhos ou na rua com confusão, portanto foi em casa. Em vários pontos do país? Em vários pontos do país, foi uma amostra representativa da população portuguesa e foi estratificada, ou seja, foi representativa ao nível do sexo, da idade, da instrução, da atividade, da região e da dimensão do seu habitat. Portanto, foi assim que a amostra foi recolhida. As entrevistas duraram cerca de 10 minutos. E quais são os dados que saltam mais à vista destas entrevistas, mais de 1000? Os dados que eu destacaria seriam, em primeiro lugar, parece que nós somos o que pensamos. Ou seja, aquilo que o inquérito do INE apurou e aquilo que o inquérito do INE, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, verificou que é as mulheres realizam mais tarefas e as tarefas estão muito divididas. Certas tarefas são para os homens, outras para as mulheres, mas na sua maioria são para as mulheres. Nós verificamos que a mentalidade das pessoas vai de acordo com a realidade. Ou seja, as pessoas concordam, identificam-se e as mulheres acham que fazem essas tarefas porque têm mais competência para fazer essas tarefas. E os homens também... Ou seja, a desigualdade também é um pouco então por culpa das mulheres, porque acham que são melhores a desempenhar, neste caso, as tarefas domésticas. Tanto os homens como as mulheres identificam que as mulheres têm mais competência para fazer essas tarefas do que os homens. Numa maneira global, há destaque aqui os restauros da casa, portanto a bricolagem que foi totalmente atribuída aos homens. Portanto, tanto os homens como as mulheres concordaram que seria uma tarefa para os homens. O resto, em geral, são tarefas mais atribuídas às mulheres. Portanto, em primeiro lugar, o primeiro destaque deste estudo é que a realidade se verifica na cabeça das pessoas. Portanto, as pessoas parece que concordam ou se identificam com esta realidade. Em segundo lugar, os homens e as mulheres pensam de forma muito igual, as suas respostas foram muito idênticas, portanto, quando, por exemplo, nos restauros da casa, tanto os homens como as mulheres acharam que deviam ser os homens, nas outras tarefas foram as mulheres, portanto, isso foi muito interessante verificar que eles pensam igual. Quando há algum espaço para a igualdade é sempre puxado pelos homens. Ou seja, as mulheres, numa maneira geral, neste estudo, acham que são sempre elas as mais competentes para fazer tarefa. Os homens também, em geral, acham que são as mulheres. Mas quando puxa para a igualdade, nomeadamente no ajudar os filhos no trabalho de casa, é sempre os homens que puxam para a igualdade. E há ou não uma maior igualdade no que toca a tarefas relacionadas com os filhos? Aí há um maior equilíbrio, não é? Há um maior equilíbrio. Portanto, ajudar os filhos nos trabalhos de casa, levar os filhos ao médico, há um maior equilíbrio. Mesmo na custódia dos filhos também há um maior equilíbrio. A balança da mulher, digamos assim, é no lavar e cuidar a roupa, preparar as refeições, portanto, mulher, a opinião tanto dos homens como das mulheres, mais uma vez eles estão em sintonia da opinião. Os arranjos e restauros da casa é totalmente para o homem. Agora, realça aqui que a custódia dos filhos, a tarefa da custódia dos filhos do divórcio
Apesar de estar um quanto dividida, ainda 42% dos homens acham que são as mulheres mais competentes a ficar com os filhos em caso de divórcio. E isto merece algum realce. Para além disso, e só para acabar aqui os pontos highlight deste estudo, os mais jovens e os mais instruídos, que se poderia dizer, ok, à partida eles já pensam de uma maneira diferente. Sim, é verdade, pensam de uma maneira diferente, mas mesmo assim estão muito próximos ainda dos resultados verificados globalmente. Ou seja, não há aqui um grande peso dos jovens e dos mais instruídos em relação ao resto. Ok, eles pensam de forma menos conservadora, mas ainda assim... Mas não é tão significativo como se poderia esperar. Exatamente. Já voltamos a falar. Vamos introduzir aqui algumas opiniões dos espectadores da SIC Notícias sobre este tema, igualdade de género. Vamos ouvir o que tem a dizer o Nuno Pires, está a ver-nos de Penafiel. Bom dia. Sim, olá, bom dia. Estamos a ouvi-lo, Nuno. Pode dar a sua opinião. Desde já quero agradecer a oportunidade para participar. Acho que este debate é extremamente interessante na sociedade portuguesa. Eu, pessoalmente, sou o pai de agora de uma menina de quase 2 meses. Ajudo bastante na lida... Aliás, eu ajudo algumas coisas na lida da casa, não de maneira igual com a minha companheira. Mas esse é o meu caso pessoal. Agora, o que eu acredito é que nós, homens portugueses, infelizmente fomos educados desde cedo a que a mulher é que tem a responsabilidade de tratar da lida da casa, e para mim a base da desigualdade de homem e mulher tem a ver com a educação, e tem de ser a educação que tem de ser alterada para mudarmos este paradigma. Enquanto não se ensinarem que os homens são iguais às mulheres, seja a fazer bricolagem, ou seja a lavar a roupa ou os pratos da louça, não se consegue pegar e alterar uma sociedade. E essa educação tem de ser feita tanto nas casas como na escola. Na escola não se pode simplesmente esquecer a questão social, ou seja, não se pode simplesmente aprender matemática e esquecer que nós temos de viver em sociedade, viver com pessoas, ter relacionamentos. Isso tudo faz parte da educação e é algo que eu neste momento considero que a educação, o ensino em Portugal, não ajuda. Pronto, essa é a minha opinião. Nuno Pires, muito obrigada por ter partilhado essa sua opinião connosco. Vamos ouvir agora uma opinião feminina. Flávia Vivas está a ver-nos em Setúbal. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia a todos. E obrigada por me darem a oportunidade de falar. Pronto, é bom estes debates porque é assim, eu em casa, o meu marido, pronto, ajuda-me em tudo. Eu tenho uma menina de 3 anos e um menino de 9. Ele ajuda-me em tudo, mas o preconceito, que foi o que o outro senhor estava a dizer, é relativo, porque, entre aspas, o nosso governo já vai no preconceito, porque nós, como mulheres, ganhamos, eu falo de pessoas básicas, ganhamos menos do que os homens. Já vai mesmo numa sociedade mesmo que não dá instinto, não temos igualdade. E pronto, e por isso nós, se não formos nós a fazermos alguma coisa, continuamos todos igual. Flávia, muito obrigada também por ter partilhado a sua opinião. A Flávia aqui a frisar esta questão da desigualdade de rendimentos, nomeadamente entre homens e mulheres. Vamos ouvir uma opinião masculina. Belmiro Coelho está a ver-nos no Algarve, em Albufeira. Bom dia. Bom dia. A minha opinião é que, portanto, infelizmente ainda existem muitas diferenças entre homem e mulher, tanto a nível de tarefas domésticas como a nível de salarial e de direitos, embora na lei sejam iguais, mas não se pratica na generalidade. No meu caso, para mim, uma mulher é exatamente igual ao Belmiro homem. Coelho, vamos retomar o tema da opinião pública. Estávamos a falar de igualdade de género com base numas entrevistas que foram feitas pela GfK, também pelo Social Data Lab, e que serviram de base para uma reportagem que a SIC emitiu ontem. Na altura em que interrompi esta opinião pública para ouvirmos esta conferência de imprensa, estava a falar o Belmiro Coelho, creio que ainda está em linha. Peço desculpa mais uma vez, mas pode retomar as suas ideias. Como estava dizendo, para mim as mulheres têm o mesmo direito do que o homem e deveria ser cumprido, infelizmente não é.
Cá em casa, portanto, nas tarefas domésticas, eu faço tudo. Não há diferenças entre o que eu faço ou ela faz, desde cozinhar, passar a ferro, limpar, tudo é feito, repartido. Até agora, atualmente... Belmiro, mas posso perguntar-lhe se foi educada assim, desde novo, a fazer as tarefas domésticas em casa? Não muito, apesar do meu pai ser uma pessoa muito tolerante. Não, ajudava um pouco, não muito. Saí de casa muito cedo, com 18 anos, e a partir dessa idade vivi sozinho, portanto, longe do pai e da mãe. Mas não foi muito isso que me influenciou. O que me influenciou mais foi a minha maneira de ser, que é assim, que acho que somos iguais, que não há diferença entre homem e mulher, e que estamos preparados, ou deveríamos estar preparados para fazer todas as tarefas, indiferentemente de cor, sexo, raça. Somos todos iguais, somos todos homo sapiens, todos iguais, temos todos duas mãos iguais. Belmiro Coelho aqui a defender que todos devem fazer tudo. Muito obrigada também por ter participado e também por ter aguardado. Vamos ouvir agora Raul Rosa, está a ver-nos em Lisboa. Bom dia. Olá, bom dia. Eu sou da opinião que essa diferença de género está muito ultrapassada, pelo menos na minha idade. Eu acho que os casais jovens acho que se ajudam mutuamente uns aos outros. A ideia da mulher fazer tudo em casa, acho que é mais nos casais mais velhos. Quando eu digo mais velhos, 50, 60 anos, porque se calhar o que eles tinham antigamente não é a mesma coisa que eles têm hoje em dia. Eu sou casado, tenho 2 filhos e acho que a minha mulher trabalha e eu trabalho. Não acho justo ela fazer tudo, porque vem cansada do trabalho e tem que arrumar a casa, cozinhar, tratar dos filhos, e o marido não fazer nada. Eu não sou dessa opinião. Eu sou da opinião que tanto o homem como a mulher, independentemente do trabalho que têm, devem se ajudar um ao outro. Por exemplo, um cozinha, o outro lava a louça, o outro dá banho aos meninos e o outro veste o pijama. Dividir as tarefas um pouco assim, que é para não sermos os dois subcarregados. Não é justo? Eu falo por mim. Raul Rosa, muito obrigado por ter trazido esta opinião pública, este exemplo de igualdade aí em casa. Vamos retomar a conversa com as nossas convidadas. Teresa Fragoso é Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e também Matilde Valente Rosa, do Social Data Lab, um laboratório de análise social. Teresa, desde já estamos aqui a falar de um conceito que aparentemente está errado, porque estamos aqui a falar de ajuda, quando esse não deveria ser o termo correto. Sim, eu prefiro a palavra partilha, porque essa responsabilidade, e como dizia um dos nossos, peço desculpa, telespectadores, se somos todos e todas iguais, então, e se todos e todas trabalhamos no mercado de trabalho, então também deveríamos partilhar essas responsabilidades em casa. Há pouco dizíamos da responsabilidade das mulheres em educar em casa. Algumas até diziam que educavam os maridos. Eu gostava de dizer que essa responsabilidade não é só das mulheres, é da sociedade como um todo. Porque se homens e mulheres são socializados desde tenra idade, seja na família, seja nas escolas, desta maneira, acreditando que as mulheres são melhores em determinadas tarefas e que os homens são melhores em outras, então essa socialização tem que ser desmontada para que se promova a igualdade, e esse desmontar é uma responsabilidade também de toda a sociedade. Os homens e as mulheres são educados desta forma e repetem os padrões que assistiram em casa, que ouvem na escola, elas e eles. Portanto... Bom, no caso deste espectador até não foi, que nós ouvimos o último, que eu perguntei se tinha sido habituado em casa, ele disse que não e atualmente ajuda e partilha. Vá lá. Questionou, exatamente. Questionou. Por isso é que é importante questionar e ver esta informação. Vocês diziam no programa, por exemplo, que os homens trabalhavam em média no mercado de trabalho mais 27 minutos por dia. E as mulheres que também estão no mercado de trabalho vinham para casa e trabalhavam em média mais 1 hora e 45 minutos por dia. E que ao final de uma semana isso já era mais 12 horas que as mulheres estavam a trabalhar. Só que é trabalho doméstico não pago. Portanto, elas já estão prejudicadas porque têm salários menores. Mais baixos. A diferença salarial, em média, em Portugal, ronda aos 16%. E, por incrível que pareça, quanto mais alto a progressão na carreira, quanto mais alto o cargo que exercem homens e mulheres e mais elevado o nível de educação dos homens e mulheres, mais essa diferença salarial se acentua, chegando aos 20 e tal %. Porque depois já entram em causa valores subjetivos. O que é que se entende que é melhor?
Porque é que um homem lidera melhor que uma mulher? Isso é subjetivo. O que é liderança? Porque é que se entende que não é necessário à liderança emoções, que isso atrapalha as decisões, quando tudo na vida são emoções? São estes preconceitos e são estes estereótipos que têm alimentado esta segregação de funções do que é que um homem deve fazer e o que é que uma mulher deve fazer, e depois limita o próprio papel dos homens, inclusivamente na parentalidade. É por isso que se investe nas licenças de parentalidade, que são para as mães e são também para os pais, porque os pais também querem cuidar, também querem ter filhos, também querem... Temos um presidente que está sempre a falar dos afetos. Os pais também querem, os homens, ter direito aos afetos e também querem ter espaço na vida familiar. Ter espaço na vida familiar também implica no cuidar a partilha das tarefas em casa. A roupa, a alimentação, o banho da criança, o ajudar nos TPC, o levar ao médico, etc. Não havendo esta consciência, é o que está na base deste estudo que diz que os homens ainda acreditam que as mulheres são melhores do que eles para cuidar dos filhos. Isto é uma percepção que não é baseada em factos reais, porque qualquer homem que se envolve desde tenra idade na vida do seu filho, naturalmente... Está capacitado para fazer as tarefas relacionadas com os filhos. Como dizia o Belmiro Coelho, têm mãos iguais, têm... Deixe-me só dizer uma última nota, e o primeiro telespectador falava da importância da educação. A educação é fundamental. Eu até trazia aqui um livro. A SIG foi desenvolvendo ao longo dos anos materiais para serem usados nas escolas exatamente para ajudar a desconstruir estes estereótipos e estes preconceitos. Fala-se o suficiente deste tema nas escolas? Não é suficiente, não é suficiente. E por isso o atual Governo vai lançar muito em breve, esteve a preparar uma estratégia de educação para a cidadania e para a igualdade, para todos os níveis escolares, todos os ciclos, exatamente para introduzir estas temáticas no currículo normal, para que isto seja abordado em qualquer disciplina e que os estudantes, alunos, alunas possam ser avaliados também por estas aptidões. O Nuno Pires de Penafiel dizia isso mesmo. É preciso educar em casa e educar na escola. E educar não é só a matemática, porque na vida em sociedade estas assimetrias que aqui falavam e que depois se vão prolongando ao longo da vida, seja nas diferenças salariais, seja na desigualdade em casa, que muitas vezes estão na gênese de muitos divórcios, estas desigualdades no tratamento. Uma das senhoras ontem na reportagem dizia isso mesmo. Eu divorciei-me, tinha 2 filhos e o meu marido não está presente na vida dos filhos. Isto não é interessante do ponto de vista da sociedade como um todo e, portanto, se a escola não aborda estas questões e se foca apenas na matemática, está a perder uma oportunidade única de promover uma sociedade mais desenvolvida. Exatamente. Matilde, da percepção que ficou depois de terem sido feitas estas entrevistas, a mudança começa aonde? A mudança começa dentro da nossa cabeça. Ou seja, aqui o dever da Social Data Lab e da GFK com este trabalho foi não extrapolar e não perceber o que é a causa do quê, mas sim disponibilizar os dados, disponibilizar a informação para depois os especialistas na área da igualdade de género debaterem, que nós não somos especialistas na área da igualdade de género. Agora, uma coisa é certa, nós somos exatamente o que pensamos, ou seja, a realidade demonstra que nós pensamos e concordamos, pelo menos nas tarefas dentro de casa, porque nós só estamos, isto é importante realçar, que nós só estamos a falar das tarefas dentro de casa, portanto, tudo o que é referente a igualdade de salários, etc., não foi o âmbito deste estudo concreto. Virão em trabalhos posteriores. Virão em trabalhos posteriores, mas o que nos apercebemos é que realmente há desigualdade entre os homens e as mulheres no que diz respeito às tarefas dentro de casa. E esta desigualdade está na nossa cabeça também, não é só uma realidade, nós pensamos assim. E, portanto, é preciso, como a Teresa disse, mudar a mentalidade e começa exatamente na nossa cabeça, porque nós todos, constituindo uma sociedade, temos que mudar a sociedade, mas começa dentro de nós. E, portanto, o nosso objetivo, como estava a dizer, da Social Data Lab foi, com estes dados, perceber o porquê, ou ajudar ao debate, ou abrir ao debate, porque é que há estas diferenças? É porque efetivamente somos assim, somos diferentes, homens e mulheres, nascemos assim, os homens têm jeito para umas coisas e as mulheres têm jeito para outras, ou é uma questão de mentalidade e de educação e ao longo do tempo isto vai mudando? Tem resposta para essa... Eu tenho a minha opinião pessoal, acho que é uma questão de mentalidade, acho que concordo com o que a Teresa disse, mas o nosso objetivo como Social Data Lab não era dar esta opinião. Há muitos estudos a nível europeu
que demonstram que países mais instruídos e com maior nível de educação têm menor desigualdade, portanto há uma igualdade maior. Portanto, isto corrobora a minha opinião pessoal, que é uma questão de educação e de mentalidade. Mas, como disse, e respondendo à sua pergunta, penso que está dentro da nossa cabeça como este estudo dentro de casa, das tarefas dentro de casa. Muito rapidamente, ainda vou tentar ouvir pelo menos mais um espectador. Queria responder se pode mudar. Isto é uma questão cultural da sociedade e o bom desta questão é que ela evolui, a cultura evolui. Nós não vivemos como vivíamos há 50 ou 100 anos atrás. E quando eu falava há pouco das diferenças de educação das mulheres mais velhas e as mulheres mais novas, em 40 anos o acesso à educação por parte das mulheres fez toda uma diferença. Se formos, por exemplo, a países africanos, onde muitas meninas não têm acesso à escola, o grau de desigualdade é ainda maior. Se nós não tivermos acesso à educação que nos ajuda a questionar o status quo, estes padrões comportamentais, se nós não tivermos a capacidade de os desmontar, as então assimetrias vão ser sempre maiores. Manter, vamos ouvir agora a opinião da Catarina Ferreira, está a ver-nos no Porto. Bom dia. Bom dia. Em primeiro eu gostava de dizer que, infelizmente, o estudo da Social Data Lab já veio de acordo com o que eu achava. Ou seja, há vários rótulos de género. Sempre que nós começamos uma frase com as mulheres ou os homens, já estamos a segregar. E se nós achamos que não pode haver desigualdades funcionais para, por exemplo, acharmos que o homem tem mais jeito para liderar e depois acontece que é a realidade que se vê nos altos cargos, também não podemos, as mulheres não se podem aproveitar de desigualdades funcionais, que eu acho que não são a sério, são rótulos funcionais para o bricolage, por exemplo. Às vezes nós culpamos demasiado os homens por os preconceitos de género, mas também às vezes as mulheres se aproveitam desses preconceitos de género. Claro que não consciente, mas tem que haver uma reaprendizagem, e claro que começa na educação, tanto das mulheres como dos homens, para tentar aprender as tarefas que estão determinadas em um certo género ou outro. E claro que começa na educação, e isto se calhar até, por mais que muita gente defenda a igualdade de género, pode chocar, é que não há um género, há vários géneros. Quando nós, por exemplo, chega uma criança da escola, gostas de alguma rapariga? Por que não dizer gostas de alguma rapariga ou de algum rapaz? Porque isto vai mais além. Ou seja, tem que haver uma educação para permitir que importa quem a pessoa é e não o género que ela tem. E Catarina Ferreira, difícil. muito obrigada também por ter participado neste Opinião Pública. Tenho que cortar a palavra porque o nosso programa chegou mesmo ao fim. Resta-me agradecer às nossas convidadas e ficarmos com esta ideia de que temos que nos questionar sobre estas questões e temos que debatê-las para que algo mude na nossa sociedade. Muito obrigada mais uma vez. O Opinião Pública chega agora ao fim. As notícias são atualizadas à hora certa, ao meio-dia. Bom dia.